Jovens e velhos santistas, o Santos tem um novo treinador. Por contrato até o fim de 2026, o português Pedro Caixinha, de 54 anos, vai comandar a equipe no Campeonato Paulista, na Copa do Brasil e na primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 2025. Pedro Caixinha é aquele mesmo treinador que, um mês atrás, estava negociando com o Santos, ao ponto de o seu auxiliar, um espanhol, ter matriculado o filho numa escola de Santos. Por que a negociação não andou ali, se houve um interesse inicial? Por que a negociação não caminhou se o presidente Marcelo Teixeira disse a este que vos fala, durante a campanha, em entrevista à Rádio Santos FM, o programa Entre Linhas, que eu apresento e que eu transmiti em rede aqui com o Canal 10, que Pedro Caixinha era um dos treinadores que ele admirava. Ele falou Pedro Caixinha e Vojvoda. Está gravado, um ano atrás. Marcelo Teixeira já era um entusiasta do Pedro Caixinha. E aí teve a oportunidade de trazer um mês atrás e não trouxe. Por quê? Porque agora, né? O que mudou nesta relação? Eu ouvi de uma pessoa que tem acesso ao Pedro Caixinha algumas explicações do porquê. E por mais que o presidente do Santos tente fazer uma ginástica danada para criar um factoide em cima do que aconteceu neste último mês no Santos, o fato é que a própria apresentação de um novo CEO do clube mostra que houve um erro crasso ao entregar o planejamento para o Alexandre Galo. Não sei até que ponto o Paulo Brax participou deste erro crasso e não se sabe o que será destes dois no futuro, porque o Santos é um clube que tem, como várias pessoas mandaram, né, a piada, tem 2 CEOs, 2 diretores de futebol, 2 preparadores de goleiro. O Santos tem o titular e o backup, né? Então, assim, aliás, antes de continuar, eu aprovo a vinda do Pedro Caixinha, acho uma boa. É que demorou, mas antes tarde do que nunca, né? E antes fazer a coisa certa do que trazer, por exemplo, essas situações aí aventadas por muita gente, Cuca. Inclusive Marcelo Teixeira disse que quando, isso no GE, né? Que quando o cara ele meio que balançou, ele foi atrás do Cuca, a despeito da carreira do Cuca ser do jeito que é, né? Luxemburgo, muito citado, né? Renato Gaúcho, esses técnicos brasileiros que não dão um peso de modernidade. Porque a pessoa com quem eu conversei disse, vocês aí em Santos vão perceber a diferença com o Pedro Caixinha no CT. E os jogadores também. É um técnico que tem números médios no Red Bull Bragantino, vai encontrar a maior pressão da carreira dele, porque dirigir o Santos Futebol Clube, desculpa, não é a mesma coisa que dirigir o Glasgow Rangers ou o Santos Laguna, por mais que o Rangers tenha lá uma rivalidade religiosa até com o Celtics, assim, porque lá ganha um ou ganha outro, toda hora está ganhando. Aqui não, né? Ele está pegando um dos gigantes do futebol mundial, em termos de nome e de história, saído da segunda divisão. Será o grande desafio da carreira dele. E é preciso, para que o Pedro Caixinha dê certo, que se dê a ele o que não deram a outros treinadores estrangeiros que passaram pelo Santos, ou seja, respaldo e liberdade para limpar a área de todo e qualquer elemento que atrase a vida do Santos. Seja ele jogador, seja ele membro de comissão técnica, seja ele técnico de base, seja ele integrante de diretoria, mesmo que seja apenas um colaborador. Porque tem muita gente no Santos que só colabora, né? E quando tem muita gente colaborando, sem ser remunerada e cobrada automaticamente por isso, vira um problema. Porque é muito palpite. Muita gente dando palpite, isso não é bom. E nenhuma empresa funciona assim, né? Nem na universidade do presidente funciona assim. Imagina, se alguém da vizinhança vai lá e resolve dar um palpite na aula de direito, né? Eu moro do lado, então eu queria saber como é que vocês fazem na aula de direito, ou na aula de fisioterapia, ou na aula de jornalismo. Imagina, chegar o cara lá, o vizinho da universidade do presidente, e falar assim, eu queria dar um palpite aqui na sua... Assim, mas é que eu conheço o presidente, eu posso dar palpite? Então, desculpa, não é assim que funciona. E eu vou usar esta
troca de mensagens que eu tive com a pessoa próxima ao Pedro Caixinha, que vai me permitir, inclusive, presidente, eu sei que o senhor me assiste, é que o senhor entenda o que eu vou dizer, porque o senhor foi chamado de mentiroso por muita gente. Inclusive foi chamado de mentiroso pelo Wagner Frederico, o senhor foi lá ligar para ele, mandar mensagem, dizer, veja bem, eu não sou mentiroso, não sei o quê. O senhor pode ter nublado a verdade, pode ter escondido a verdade, por um objetivo que seria entregar um treinador de qualidade para a próxima temporada melhor do que o Fábio Carille. O grande problema, presidente, é que o senhor segue confiando em pessoas incapazes. A própria contratação de um novo CEO é a prova de que aquela ideia que o senhor contratou o Paulo Brax para botar ordem na casa. E ele deu uma entrevista coletiva excelente quando chegou. E o Pedro Martins também deu. O que garante a continuidade deste profissional? Além da do Pedro Caixinha. Então, o senhor dizer que foi tudo feito com planejamento, que foi tudo feito de acordo com... Não é a realidade, presidente. O senhor sabe disso. Hoje é diferente. Essa história pode colar naqueles incautos, entendeu? Pode colar naqueles mais emocionados, mas não cola para a maioria das pessoas. Por mais que a sua intenção tenha sido positiva, e foi, claro, imagino que sim, né? Por mais que a sua intenção fosse entregar o melhor, o senhor precisa aprender a ditar as narrativas de forma correta. Como, por exemplo, faltou ditar a narrativa do caso do Miguelito naquela malfadada entrevista do Fábio Carille e do Juliano. O Juliano foi um jogador que perdeu o respeito completamente por ter sido colocado numa condição a responder sobre o Miguelito. Técnico, se fosse inteligente, virar e falar assim, não, eu sou treinador, você é jogador, você não responde de outro jogador. Sobre esse atleta eu falo ano que vem, depois da pré-temporada. Fosse o Carille um cara preparado e ele não é, né? Então, assim, ao invés dos seus pares de diretoria, o senhor detonou a imprensa, dizendo que falavam em vários nomes que não existiam. O senhor tem que controlar os seus vazadores. Os seus vazadores aí de dentro. Porque a imprensa ela só publica porque alguém aí de dentro fala que está negociando com alguém. Esses vazamentos seletivos que acontecem na sua gestão, escolhidos a dedo para grandes conglomerados ou para profissionais em específico, para tirar a credibilidade de outros profissionais, ou para tentar fazer com que a opinião pública compre a ideia do que o Santos apresenta hoje, isso, se vai fazer, faça de uma forma mais bem feita, porque não funcionou. Cada um disse uma coisa diferente. Teve gente que afiançou, apesar de tudo, do que aconteceu nas últimas semanas, do Galo ter viajado para a Argentina para tentar salvar a pátria, né? Teve gente que afiançou que a ida do Galo lá tinha resolvido e o Quinteiros estava contratado. Manchetaram Quinteiros contratado. Ninguém falou do Pedro Caixinha, da retomada da negociação. Sabe por quê? Porque ela foi feita aos 45 do segundo tempo, por mais que o senhor tenha tido boa intenção e tenha tido vontade de contratá-lo lá atrás. Mas eu vou repetir o que eu disse no começo deste vídeo, porque um mês atrás o Pedro Caixinha não fechou com o Santos e está fechando agora. A resposta parece óbvia, mas nós vamos falar sobre isso a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida? Só não pode falhar a garganta, né? Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Osteria Santos Sabores, uma casa italiana em Santos, na Rua Dom Lara 65, no bairro do Boqueirão. Do meu amigo Maurício Gonçalves, o homem forte da Rádio Arena Santista. E também do chefe Danilo Rocha, com atendimento que você já sabe, mas eu vou dar um parênteses aqui daqui a pouco, tá? Em dias normais, de quarta a sexta, tem o almoço das 11h30 da manhã às 3h30 da tarde. De quartas a domingos, o jantar é das 6h30 às 11 da noite. Sábados, domingos e feriados até às 4 da tarde o almoço. Telefone que também é o delivery, é o 13 3223 5270, 13 3223 5270. Dizendo que veio aqui no canal 10, tem 10% de desconto no restaurante e também no delivery noturno. Conheça um pouco mais no Instagram, @Osteria Santos Sabores. E eu dei um pulo lá no Instagram da Osteria Santos Sabores porque tem os horários de fim de ano. Nesta terça-feira, 24 de dezembro, a retirada das encomendas das 11 da manhã às 2 da tarde.
No dia 25 vai estar fechado o restaurante. No dia 31 de dezembro, retiradas das encomendas das 11 da manhã, também às 2 da tarde. No dia 1º de janeiro, a osteria estará fechada. Então, importante esse recado aqui para você. Recado também do nosso Pix, canal10sfc@gmail.com, canal10sfc@gmail.com. Se você gosta deste que vos fala, do nosso conteúdo, faz um Pix no valor qualquer e deixa o nosso Natal um pouco mais gordinho para eu comprar umas lentilhas, né? Comprar ali um panetone, alguma coisa do gênero, tá bom? E no final deste vídeo tem mais recados. Bom, vamos lá. Vamos explicar. O que foi falado? Eu repito, o que eu disse, o Marcelo Teixeira sempre gostou do Pedro Caixinha, né? Disse isso para mim na entrevista lá no final do ano passado, quando o Santos estava em período eleitoral. Ele falou do Vojvoda também. E é o primeiro passo, né, quando o Caixinha estava livre e o Santos ia demitir o Carille, o Santos entrou em contato com o Pedro Caixinha, só que o Pedro Caixinha fez ao Santos exigências. Exigências nível Europa. E não é a contratação de um caminhão de jogadores, não era isso. Nem um salário astronômico, apesar de eu não ter informação, mas eu não desacreditar que a proposta salarial para ele e para a comissão técnica talvez tenha mudado. O presidente até pode esclarecer depois isso no Instagram dele, que ele usa bastante para isso, né? Esclarecer se a proposta financeira de agora é a mesma de um mês atrás, né? Então o Pedro Caixinha sempre esteve no radar. Porém, quem sentou para negociar com o Pedro Caixinha não conseguiu dar garantias de que estas exigências do treinador seriam atendidas. Simples assim. Por quê? Ou porque não tinha respaldo, ou porque não tinha competência. Ou porque não tinha competência, que a gente já sabe. Respaldo, talvez ele tenha ligado para o presidente falar, isso aí a gente não pode fazer. Um mês atrás, né? Vamos partir para outros planos, B, C, D, E, F, G, H, por aí vai, né? Então, assim, são as mesmas exigências que fizeram com que o Pedro Caixinha não assumisse nenhum outro clube e que impediram a ida dele para o Grêmio. O Santos negociou com o Luiz Castro. Depois disso, o Santos negociou com o Gustavo Quinteiros. Quando o Galo foi para lá com o Júlio Sérgio para tentar resolver, até proposta para o Costas, o do Racing, fizeram. Aí quando o presidente, que deu aquela entrevista para o Esporte por Esporte e ficou com uma imagem muito arranhada por ter afirmado que o Santos tinha treinador, camisa 10 e camisa 9. Camisa 10 e camisa 9 ainda a gente não sabe. E depois se descobriu que o Quinteiros foi convencido a permanecer. Aliás, nem se sabe se ele vai, porque pode ir para o Grêmio, né? Por conta do jogo da Supercopa, dos títulos que ele conquistou lá e tal. E por ele, em tese, ter achado ruim o fato de terem desconfiado da palavra dele, quando essa possibilidade ruiu, foi para o brejo, né? O Santos foi em busca de um plano B. O Marcelo Teixeira, que eu sei, detestava o Carille, mas não fala isso em entrevista nenhuma, deu uma entrevista para o GE falando, falamos com o Pitombeira e tal, mas detestava o Carille, não queria mais ver ele lá. É que publicamente ele parece um cara muito tranquilo, mas internamente ele mantém aquele modo full pistola de vez em quando. Então ele não estava satisfeito com o Galo e com o Brax. Não é à toa que ele trouxe outro CEO. É óbvio que ele não ficou satisfeito com a condução das contratações, do treinador principalmente. Porque se ele tivesse satisfeito, ele tinha dito para o Galo, Galo, vai lá então você mesmo e faz outra proposta para o Pedro Caixinha. Não fez. E ele deu essa desculpa de que estava esperando, porque tem até um papo rolando que esse rapaz, ele seria, não estaria nos planos do próprio Botafogo para o ano que vem, né? Ele tem algumas ligações políticas importantes no interior de São Paulo e tal, tem experiência, me parece um cara muito inteligente, muito esclarecido, e o Santos precisa de gente assim, né? Mas dizem que nem permanecer no Botafogo ele permaneceria. Aí surgiu esse nome, né? Eu estava de olho há muito tempo e coisa e tal. Aí fechou com o cara. Aí de repente falaram assim, um fim de semana se resolve o treinador pelo olhar deste outro profissional e não pelo olhar do Galo.
Então o que acontece é que assim, as negociações fracassaram. O Marcelo Teixeira foi vendido pelo Galo. O Galo falou para ele que está tudo certo com o Quinteiros e não estava. E quem recebeu o voto do associado do Santos foi o Marcelo Teixeira, não foi o Galo. Ficou ruim para ele. E ele teve que dar uma resposta à opinião pública trazendo um CEO. Não se falou mais em Galo nem em Brax. O que se sabe é que este profissional agora acumula funções, ainda tem essa, né? Junto com aquele outro que veio do Curitiba, que também ninguém lembrou de citar nem nada. O que esse cara vai fazer aqui, né? Não tem o menor clima para continuar. O Galo, principalmente. O Brax, não sei. O Galo não tem o menor clima para continuar. Porque senão fica 4 caras para tomar conta do futebol. Né? Não faz muito sentido. Então, repito, ficou claro que o Galo não atingiu o objetivo que ele tinha, né? Que era resolver o elenco, resolver o treinador. O Pedro Caixinha, quando mudou o negociador com ele, e esse negociador garantiu para ele que o que ele precisava a título de projeto será oferecido a ele, agora cabe ao Santos oferecer realmente este projeto ao Pedro Caixinha. Porque se o Santos roer a corda, se certas coisas acontecerem e ele for embora, aí, meu amigo, aí vai ser um problema, né? Vai ser um grande problema. Por exemplo, não se pode questionar publicamente o método do treinador. Não adianta chamar na sala da presidência, você está treinando uma vez por semana só, uma vez por dia só, e vazar seletivamente isso para parecer que estão cobrando o treinador. Olha só, estamos cobrando que ele treine mais de uma vez por dia, né? O problema não é a quantidade de treinos, é a qualidade e a intensidade do treino, né? Não à toa que o Carille está indicando todos os amigos da panela dele para o Vasco da Gama, né? Enfim. Então, assim, o presidente foi chamado de mentiroso por muita gente. Eu acho que no final das contas ele foi vendido pela má atuação do Galo. O profissional que ele confiou durante a temporada, aliás, que ele indicou para o Rueda e foi um dos integrantes do rebaixamento, montou esse time, contratou alguns jogadores aí a título apenas de luvas e salários e depois disse que não teve custo, que não teve contratação, mas contratou o Patrick. Um péssimo negócio. Um péssimo negócio, né? Então, assim, presidente, o senhor hoje está pagando pela sua incapacidade de enxergar competência nas pessoas. Que o Pedro Martins seja diferente do Galo. Eu fui o senhor que escolheu o Galo, né? Então, presidente, enquanto o senhor está sendo chamado de mentiroso, o senhor tem que tirar dessa história uma lição. Para que o senhor não seja chamado de mentiroso por torcedores, membros da imprensa e tal, né? Aliás, que o senhor chama de blogueiros, né? Quem são blogueiros? Blogueiro é quem escreve blog, né? Nós temos produtores de conteúdo e jornalistas. Blog, eu acho que só o Ademir Quintino deve ter, quase ninguém tem mais blog. Aliás, o Ademir falou que o tal de Luizão e o Zé Rafael estão a caminho, né? Então, blog, infelizmente, quase ninguém mais escreve, porque as pessoas não querem mais ler, elas preferem assistir vídeos, né? Então, assim, não adianta colocar a culpa na imprensa. Repito, o senhor tem que colocar a culpa em quem vaza a informação dentro do... E o senhor, nessa tentativa de não vazar, ficou, né, alimentando algumas esperanças e tal. Como vocês descobriram, eu vou falar. No final das contas, presidente, precisa ter transparência. Transparência. Como a Leila do Palmeiras teve quando resolveu a história do Dudu. Ah, foi, não foi. Agora ele foi pro Cruzeiro, inclusive. É um daqueles que o Santos fez proposta, sem ter treinador, né? Saiu fazendo proposta aí para alguns atletas. Então é isso. Apesar de tudo, apesar da má condução do processo, o processo foi mal conduzido, presidente. O senhor tem a certeza disso. O senhor hoje usou uma desculpa para tentar apagar a incapacidade da sua gestão de ter um treinador um mês depois de ter demitido o outro treinador, quando o Santos sai da Série B para voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Planejamento atrasado. Então vocês vão ter que trabalhar mais, correr mais, ser mais criativos, junto com o Pedro Caixinha, junto com o Pedro Martins, junto com quem quer que esteja lá para fazer esse trabalho, para que o Santos faça um bom papel lá no torneio nos Estados Unidos e depois
no início do Campeonato Paulista. Menos mal que aparentemente o Pedro Martins é um bom profissional, aparentemente, repito, vamos ver no dia a dia, porque o Paulo Brax também parecia um bom profissional, e o Pedro Caixinha também é um treinador que tem conceitos modernos, né? Talvez não seja aquela ofensividade que muita gente queria e tal, mas eu imagino que o Santos vai ser mais competitivo, né? Mas para isso tem que ter jogador também. A sua próxima missão é entregar jogadores. O Pedro Caixinha, que aliás deve vir depois do Natal a Santos, não ainda a confirmação de entrevista coletiva, mas ele deve estar aqui, né? Conhecer e tal, bater um papo, voltar para o Réveillon lá em Portugal e provavelmente dia 2 está por aqui e tal, para começar o trabalho, basicamente os exames, né? E a embarcar para os Estados Unidos para o torneio lá, com as duas equipes, o Miami United, o possante Miami United, e depois o Fortaleza, né, que vai colocar frente a frente os seus dois treinadores prediletos, né, presidente? Pelo menos naquela entrevista, o Pedro Caixinha e o Juan Pablo Vojvoda. Então, assim, repito, foi uma notícia surpreendente. Aliás, parabéns à turma do Diário do Peixe, que minutos antes informou que havia uma negociação retomada com o Pedro Caixinha. Então, quando o nome do Pedro Caixinha foi anunciado, quem leu no Diário do Peixe já sabia que tinha essa mudança, né, essa possibilidade de ser o Pedro Caixinha. E eu desejo boa sorte ao nosso luso, né, o gajo Pedro Caixinha. O Santos vai ter um português que espero que dê certo, porque o Gesualdo foi lamentavelmente muito mal, veio para cá no fim da carreira, né, já não tinha muito mais o que oferecer. E o Santos, assim como tantos grandes times do futebol brasileiro, volta a ter um treinador estrangeiro em que se depositam esperanças, como foi com o Sampaoli, né? Hoje, insistir com técnicos brasileiros, alguns deles que já não evoluem há muito tempo, né? E os jovens que ainda não têm o estofo, né, para fazer esse trabalho, é difícil, né? É muito difícil acreditar. Vejam aí o Fábio Carille, né? Campeão brasileiro, campeão paulista, o que ele apresentou, a pobreza de ideias que ele apresentou no Santos enquanto aqui esteve. Então é isso, meus caros. O Santos tem treinador, o Santos tem CEO, o Santos tem duas figuras que ninguém sabe o que vai acontecer com elas, o distinto Alexandre Galo e também o Paulo Brax. Agora precisamos de um time, só isso, né? Jogadores jovens, jogadores veteranos, rodados, quem sabe uma aposta aí numa cereja do bolo, que o presidente já falou também. Se ele trouxer uma cereja do bolo, já ajuda, né? Dá uma confiança maior para o torcedor, mas pelo menos dá um alívio, né? De saber que vamos ter um treinador que vai vir para trabalhar de forma séria, né? Que não vai matar a avó, que não vai ter um problema não sei aonde, o cara vai largar o trabalho 2 meses depois, entendeu? Ou que vai botar o time só para se defender e dar chutão para frente, e de que vai ficar dando entrevistas cheias de desculpas esfarrapadas, essas coisas que a gente está acostumado, né? Ou que vai só ficar na boleiragem com os caras, né? Meter um churrasco, mudar um treininho aqui, outro ali para deixar o cara mais tranquilão, né? Fazer vista grossa para uma outra escorregada que o sujeito dê e tal. Vamos ver como é que vai ser, tá bom? Bem-vindo, Pedro Caixinha, boa sorte para você. Bem-vindo, Pedro Martins, boa sorte para você também. E, apesar de tudo, presidente, acertou nesses 2 nomes. Dê respaldo para que eles possam trabalhar. A sua vida vai ficar mais fácil. E seja mais transparente, porque senão o senhor corre o risco de ser chamado de mentiroso por muita gente, tá bom? Falei aqui também em nome da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office, o site é exatecinformática.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você chega agora aqui ao canal 10, eu peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Podendo também, compartilhe os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o canal 10 a continuar crescendo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.